Oi pessoal, boa noite ou boa noite, tudo bem com vocês? Bom, como vocês gostaram muito dos vídeos que eu tô fazendo, né, para as nossas aulas, eu resolvi assumir o meu papel de youtuber e continuar as aulas assim, né, e a gente vai trocando experiência, né, e a gente fica um pouco mais próximo com esses vídeos. Eu escolhi, né, como tema de hoje, aproveitando que amanhã é o dia do trabalho, o nosso tema de hoje vai ser sobre profissões. Então, sinal de profissões, duas mãos abertas, passando assim, um no outro. Pode ser profissões dessa forma ou uma mão fechada e um joinha em cima, profissões. As duas formas estão corretas, certo? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as profissões, né? E como a gente faz essa pergunta para a pessoa? A gente pode perguntar a profissão da pessoa de duas formas, né? Então, a gente pode perguntar profissão sua ou sua profissão, qual que é? Ou a gente pode perguntar trabalha, dois L's, para baixo, aqui na linha da barriga, trabalha com o quê? Certo? Então, essas duas formas de perguntas. E a gente vai começar a falar um pouquinho, né, das áreas, algumas áreas, não dá pra falar de todas, né, mas a gente vai pegar algumas mais relevantes, né, pro nosso contexto, né, então, as mais populares, vamos dizer assim, pra gente conseguir conversar um pouquinho, né. Então, eu vou começar a falar um pouquinho das profissões da área da saúde, certo? Como nós somos da saúde, né, então a gente trabalha no ambiente hospitalar, a gente precisa saber também a nossa profissão e também dos nossos colegas de trabalho, certo? Então, o sinal de saúde, qual que é? Pra gente começar. Dedo do meio, polegar, juntou, certo? Deixa junto, de um lado pro outro. Começa cruzado, vai pro outro lado. Saúde. Esse é o sinal, certo? Então, são profissões da saúde, certo? Quais são as profissões da saúde que nós temos dentro de um hospital? Ó, importante, sinal de hospital. Indicador para baixo e para cima, formando uma cruz. Hospital. Quais são? Então, a gente sempre pensa, né, nas principais áreas de atuação no hospital, que é médicos, né? Então, qual que é o sinal de médicos? Um dedo indicador abaixado, certo? Abaixa o indicador. E o outro indicador toca. Médicos. Porque esse sinal, né? Ele tem um sentido. Esse sinal, antigamente os médicos faziam muito reflexo patelar. Acho que vocês já viram isso em filmes ou já passaram por uma situação que o médico usa como se fosse um martelinho para bater no joelho e perceber, né, avaliar o reflexo, se a pessoa mexe a perna, certo? Então, esse sinal, ele veio disso, né, de lembrar que o médico é aquele que faz esse reflexo, né, um reflexo muito popular. Então, joelho dobrado e batendo, medindo o reflexo. Então, o sinal de médico ficou esse, certo? O que é mais que a gente tem no hospital? Temos os médicos e temos os enfermeiros, certo? Qual que é o sinal de enfermeiro? A gente tem esse sinal, que é o chapéuzinho das enfermeiras antigas, que a gente vê em filme também. Hoje elas não usam mais, mas antigamente usavam o chapéuzinho da enfermagem para mulher, se for mulher. Agora, se for uma enfermeira, assim. Se for enfermeiro, fica estranho fazer esse sinal do chapéuzinho, né? Então, eles têm outro sinal, que é o dedo polegar fazendo uma cruz aqui no jaleco, certo? Fazer desse lado que não tem nada. Para baixo e pro lado. Uma cruz, certo? Então, se é enfermeiro, a cruz no braço. Se é enfermeira, chapéuzinho. Certo, gente? Então, temos médicos, enfermeira ou enfermeiro. Se for uma técnica em enfermagem, a gente faz o T, sinal de todos os técnicos, T no braço, também no jaleco, desse lado, T aqui, certo? Então, técnico de enfermagem ou
auxiliar, pode ser assim, do cuidar, ou a mão em 4, ajudar, auxiliar de enfermagem, certo? Temos também, dentro de hospital, fonoaudiólogos, certo? Eu, no caso. Então, sinal de fono é assim. Então, fone de ouvido. Então, quem já passou por audiometria sabe que a gente coloca um fone grandão na orelha pra gente fazer o exame de levanta a mão, abaixa a mão. Esse é o sinal do fono. E aí, sendo homem ou mulher, também fica esse sinal. E deixei agora para falar um pouquinho de vocês, certo? Então, pessoal de sistemas, né? Eu falei um pouquinho das outras profissões, pensando justamente em sistemas biomédicos. Por quê? Porque sistemas biomédicos, né, a gente tem muitos elementos para fazer essa profissão. Primeiro a gente faz o sinal de sistemas, que é os 2 dedos abaixados, é um D, se abaixa e faz um círculo. Isso é sistemas. Aí nós fazemos o bi, o, e agora sim, médicos. Então, é uma palavra que junta elementos de outros cursos, assim como no português, né? Biomédicos. Então, escreveu bio e médicos, certo? Então, para fazer essa profissão, nós temos 3 passos. De novo, indicador abaixa, redondinho. Sistemas, B, I, O, médicos, certo? E ou tecnólogo, né? T aqui no braço, tecnólogo, certo? E outra profissão que a gente tem também no curso é o pessoal de radiologia. Então, como que a gente faz isso? Mesma coisa, tecnólogo e radiologia, a gente lembra de radiação, de raio-x. Então, ficou esse sinal, radiação no peito, raio-x, certo? Você percebe que quando a gente fala de algumas profissões, a Libras ela pega características marcantes. Então, você vê no caso da medicina, o reflexo patelar, no caso da fono, os fones, no caso de radiologia, a radiação no peito. Então, sempre tem uns elementos que a gente pode olhar, o surdo olha e já lembra de alguma situação desse profissional que ajuda no significado. Não são todas as palavras que têm uma história, assim como no nosso português não tem. Então, nós temos palavras que originam do latim, palavras que originam do grego no nosso português, e tem palavras e partes da palavra que são nossa mesmo, da nossa língua. É a mesma coisa na Libras. Então, tem sinais que têm sentido, tem sinais que têm uma história, na verdade, e tem outros que são a regra, né? Como toda língua. Mas eu tento trazer esses elementos que ajudam a gente a lembrar. Então, que tem uma história, por exemplo, do reflexo patelar, para ajudar a gente a memorizar, tá bom? Isso falando um pouquinho de saúde. Para complementar a nossa equipe de saúde, nós temos também os psicólogos, assim, 2 mãos abertas, para frente e para trás, ao lado da cabeça. Temos os fisioterapeutas, assim, e os terapeutas ocupacionais, T-O, certo? Também temos os farmacêuticos, não podemos esquecer. Uma mão fechada, uma mão aberta e fazendo um círculo. Por que desse sinal? Tem um sentido. Antigamente, os remédios, né, quando você ia numa farmácia, os farmacêuticos, eles usavam como se fosse uma cumbuquinha, um pilão, como se fosse um pilão, e mexia os remédios, né, para fazer a mistura certa das ervas, né, e das substâncias para fornecer para determinada doença. Então, ficou esse sinal de mão aberta e como se fosse aquele pilãozinho ali mexendo os medicamentos. Então, esse é o sinal de farmacêutico. Certo, gente? Então, acho que da saúde são esses. Se eu esqueci de algum e que você tenha curiosidade de saber, manda lá no nosso fórum que eu complemento o vídeo, tá bom? Mas de saúde, acho que os que a gente mais encontra, que a gente mais vai precisar usar com o nosso paciente, né, e dentro do nosso trabalho,
são esses, né? Então, saúde, profissões da saúde, certo? Educação também é outro campo que tá muito no nosso meio, que eu queria também falar um pouquinho pra vocês. Dentro da educação a gente tem professores, certo? Então, é um P, vira pra frente, de um lado pro outro, professor. Eu brinco sempre que é um P de professor que anda de um lado pro outro, né? Que professor dá aula assim, anda pra cá, anda pra lá, olha a turma. Então eu brinco que é um P que fica pulando de um lado do outro da sala, pra gente memorizar. Então esse é o sinal de professor, certo? Professor, professora. Aluno, a gente pode fazer assim, alunos, ou estudantes, estudar, duas mãos abertas, estudar, certo? Voluntário é um V no braço. Responsável, então, por exemplo, tem um projeto, quem que é o responsável? R, aqui no peito, no lado também, no ombro, certo? Então, voluntário é um V no ombro. Responsável, um R no ombro, certo? Então, responsável pelo projeto é quem? Quando a gente vai perguntar. Chefe, então, uma mão fechada e um Y em cima, chefe, certo? Ou um R na cabeça, chefe, assim, saindo, como se fosse dando uma continência, chefe, certo? Então, essas são as profissões que a gente vê também nessa área. E uma que engloba tanto na saúde quanto, não na saúde, no hospital, que a gente conta tanto no hospital quanto em educação, é secretária. Uma mão aberta, a outra mão fechadinha, passando, secretária. Que a gente encontra também secretária da diretoria, um D, diretoria. Bom, acho que são essas que a gente acaba usando mais, certo? Outra área que a gente tem também, e que é importante a gente saber, até quando a gente vai coletar alguma história, conversar com o surdo, são áreas de justiça, de segurança. Então, uma profissão que é bem comum, né, da gente encontrar é polícia. Qual que é o sinal de polícia? Como se fosse um OK. Então, o indicador encosta no polegar e o distintivo aqui no peito. Polícia. Mas e se eu quero fazer com a mão esquerda? Não tem problema. Mão esquerda, cruzado também, só cruzar o braço. Polícia. Bombeiro. Assim, esse sinal. Advogado. Importante, advogado não é na orelha, tá? Assim, na orelha é louco. É doido, isso é universal. Advogado é um indicador aqui no rosto, ó, fazendo um movimento circular. Agora, por quê, né? Por que que tem esse sinal? Quando a gente vai no tribunal, né, antigamente, os advogados usavam aquele cabelinho enroladinho aqui do lado, então ficou esse sinal. A gente brinca que advogado é tudo doido. É uma brincadeira, né, que o pessoal faz, brincadeira, por conta do sinal que é muito próximo, né? Então, pra frente é advogado, aqui no rosto. Esse é o sinal, certo? Advogado. É importante deixar esse dedinho aqui pra cima também, pra não confundir. Advogado. Juiz. Juiz, eu sempre lembro, quando eu faço esse sinal, eu sempre lembro da balança da justiça, medindo, juiz, certo? Também são outras profissões que são bem comuns.